Bom dia, Breno. Como está você? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui contigo de novo. Também, uma alegria grande. A gente sempre fala aqui, Breno e eu brincamos, né, sobre a nossa relação nesta altura do campeonato pré-histórica, né, desde lá ao final, segunda metade quase pré-histórica. Quase cinquentenária. É isso aí, né? Desde o final dos anos 70, né? Na resistência. Meio século, Mauro. Mas hoje eu queria aproveitar para falar de outra história de Breno Altman. Nós temos um pouquinho de tempo a mais, temos praticamente uma hora, e queria que você contasse para nós uma trajetória mais recente tua, mas eu não tenho clareza de há quanto tempo essa trajetória continua, mas que é hoje uma das presenças mais relevantes suas na luta política, social e na informação da sociedade brasileira, que é o portal Opera Mundi, que é um complexo hospedado lá no UOL. O Opera Mundi é um portal, é hoje também um canal no YouTube bastante importante. Temos relações de muita parceria aqui com a Fórum. Então, é um canal dedicado às questões internacionais. Vocês estão vendo aqui a edição de hoje do Opera Mundi, né? Nossa Ana Prestes está lá praticamente 2, 3 vezes por semana. Aqui, manchete: Lula e Erdogan defendem Estado palestino, internacionalmente reconhecido, dia da vitória. Essa questão nós vamos falar sobre ela, sobre o exército brasileiro adiando a compra dos veículos militares israelenses. Sobre os temas específicos a gente fala daqui a pouco. Mas conta antes, Breno, há quanto tempo tem o Opera Mundi? Da onde surgiu essa tua ideia de fundar o canal? Em que pé está hoje esse duplo, né? Quer dizer, que é o canal mais o portal mais o canal no YouTube. Olha, Mauro, o Ópera foi a primeira vez ao ar em 8 de dezembro de 2008. Porra. Então temos aí tempo, 15 anos, né? É. 15 anos. Ele começou, quando ele foi ao ar a primeira vez, ele foi fechado, ou seja, as pessoas não tinham acesso, ainda era experimental. A público ele veio em março de 2009, quando a gente abriu para acesso ao público. 19 anos? Não, desculpa. 15 anos. É isso aí, 15 anos. 15 anos. Esse novo projeto gráfico que você colocou na tela, ele foi em comemoração dos 15 anos do Opera Mundi. A gente mudou o projeto gráfico. Basicamente nasceu no segundo governo Lula, que a política internacional, naquele momento, alcançava muito prestígio. O debate sobre as questões internacionais da sociedade brasileira também crescia muito. E havia vários temas relevantes, especialmente sobre a América Latina. O processo venezuelano, sempre o processo cubano, Bolívia, Equador, Argentina. Era o apogeu daquela primeira onda progressista na América Latina. E o Brasil tem uma baixa tradição de cobertura internacional, tanto por parte da imprensa de direita, quanto também por parte da imprensa de esquerda, né? Uma baixa tradição. O Brasil nunca foi uma característica positiva da imprensa brasileira a cobertura internacional. A gente fala aqui que os americanos, né, os estadunidenses, são muito autocentrados, né? Para eles o que importa é Estados Unidos, o resto do mundo não importa, mas aqui o Brasil não é muito diferente, não, né? Não, é uma característica dos países continentais também, né? Quer dizer, são países que possuem tamanha complexidade interna que tendem a voltar para se voltar para si próprios, né? É um processo endogâmico que se vive, né? Então, nós resolvemos, em função daquela situação, eu achei, puxa, está na hora de criar um veículo que trate da situação internacional e da política externa brasileira com dedicação, com cuidado, com informação, com análise. E dali surge essa ideia de criar a Opera Mundi. A minha trajetória jornalística ela tinha sido sempre principalmente vinculada a temas internacionais. Durante uma época, até muito misturada essa trajetória, porque foi pela imprensa sindical, foi por vários lugares. Além de eu já ter falido tantas vezes quanto o Monteiro Lobato. Eu também. Então, mas tinha sempre um vínculo muito forte com a questão internacional, desde garoto. E aí, falei, não, vamos montar um veículo com essas características. E foi assim que a gente construiu a Opera Mundi. Primeiro como site, e nos últimos anos também abrimos o canal. O canal ele é um pouco diferente, porque o canal ele não está
digamos, dedicado à questão internacional. Ele cobre bastante a questão internacional, é verdade, mas o canal ele se abre para os temas nacionais, para os temas da cultura, ele é bem mais versátil, né? O canal do Opera Mundi no YouTube é bem mais versátil do que o site. O site, embora às vezes trate de questões nacionais, a regra é tratar das questões nacionais que têm repercussão internacional. Então a gente não cobre o dia a dia da política brasileira, mas quando tem uma questão brasileira que tem repercussão internacional, a gente cobre. Nós vamos falar de uma delas agora. A gente acabou de ver no site, que é essa questão lá dos obuses, dos blindados israelenses. Nesse caso, é porque faz parte da política, tem a ver com a política externa brasileira. Mas, por exemplo, embora nós não façamos uma cobertura sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul, como ela é uma questão de repercussão internacional, pode ser que o site trate em algum momento disso. Entendeu? Então, ela cobre fundamentalmente, o site cobre principalmente a política internacional brasileira, a política externa brasileira e a situação mundial. Então, sempre as nossas manchetes, com raríssimas exceções desses 15 anos, sempre foram temas internacionais. Sempre. Em algum momento, ocorreu do tema brasileiro ter tamanha repercussão internacional que foi manchete. Talvez, por exemplo, quando o Lula foi preso. Eu acredito que a manchete do dia nossa foi a prisão do Lula. Mas é porque é um tema que adquiriu muita repercussão internacional. Mas ele tem esse perfil, né? É um site de reportagem, é um site de informação, é um site de reportagem e também um site de análise, né? Nós temos hoje, essa foi uma das mudanças com o projeto editorial. O Opera é uma espécie de mini portal também, tem que levar sempre isso em conta, né? Hoje a gente tem, nesse nosso mini portal, a Diálogos do Sul, criada pelo nosso grande Canabrava, Paulo Canabrava, que foi o fundador da Taberna do Terceiro Mundo. Então, Diálogos do Sul está dentro do Ópera. E a revista Ópera. A revista Ópera. O Pedro Marim tem vindo aqui. É ótimo, menino. A revista Ópera está no site do Ópera. E o próprio Pedro Marim virou editor de opinião do portal. Ele é ótimo. Menino, né, Breno? De tudo. Não tem 30 anos. Não tem 30 anos. E com a vinda do Pedro Marim, a gente reorganizou o time de colunistas. Né? Então, agora a gente tem uma equipe, se eu não me engano, nós somos com 30 colunistas que se revezam a cada 15 dias. Todo dia sempre tem um sobre questão nacional e outro sobre questão internacional. Então, nas colunas, a gente abriu para os temas nacionais, por exemplo. Né? Vários deles colunistas aqui da Fórum também, né? A gente tem essa característica na mídia progressista, ou pelo menos... Eu mesmo vou estrear como colunista no Ópera. Ah, é? Eu estou adiando isso. Cara, eu não consigo escrever. Faz semanas que eu estou sendo pressionado pela redação para entregar meu artigo. Eu não consegui achar tempo para escrever. Eu também não consegui pensar num assunto. Então, esse fim de semana eu vou... Tá, legal. É uma operação hoje de que tamanho? Quantos jornalistas trabalham no Opera Mundi hoje? Eu não saberia te responder, porque... Ao redor de... Eu não cuido eu não cuido do Ópera, né? Não tenho relações com a operação, mas eu acho que deve ter a redação fixa, acho que 12. Ah, legal. Uma operação legal, de respeito. Não, agora, uma operação enorme, né? No auge, assim, nós fomos muito afetados, como todos os meios de esquerda, pelo golpe de 16. No auge do Ópera, a gente chegou a ser uma redação de 25 pessoas. Porra, 30. Legal. Com correspondentes em 40 países. Nossa Senhora. Agora, tem um aspecto também, né, Breno, da sua trajetória menos conhecida. Eu também, a gente já tem dados suficientes para ter tido várias vidas, né? E aí, eu, por exemplo, durante 20 anos fui presidente de uma agência de comunicação, não era propriamente uma agência especializada em comunicação política, mas nós chegamos a fizemos campanha da Marina Silva 2 vezes, né? Fizemos aqui e ali outra campanha, mas você não. Você teve durante um período, não sei, inclusive, se ainda tem, uma agência voltada para campanhas políticas com projeção na América Latina, né? Fez campanha na Bolívia, fez campanha na Venezuela, se eu não estou enganado, fez campanha na Colômbia também. Não, mas deixa eu te fazer uma retificação aqui, é o oposto. Na verdade, eu trabalhei como consultor para a agência, não é da minha propriedade,
e que é a agência que é a dona do Opera Mundi. Eu também não sou o dono do Opera Mundi. Tá. Então, agora, eu tenho uma relação muito estreita com essa agência, que é Entrelinhas. A última instância, uma empresa do grupo Entrelinhas. A última instância é o dono do Opera Mundi. Do Jaime Brenner, né? Não. Os donos da Entrelinhas são Roberto Cosso e a Mariana Carvalho. Roberto Cosso, isso mesmo. Trabalhou no Estadão há muitos anos, conheço ele. Na Folha ele trabalhou. E aí eles são os proprietários dessa agência. Essa agência tem várias empresas dedicadas a temas específicos. Eles tinham uma empresa editorial que era a Última Instância, que editava um site sobre questões jurídicas que se chamava Última Instância, o nome tem a ver com isso, e essa empresa aceitou o projeto que eu apresentei para criar o Opera Mundi. Então, eu sempre fui uma espécie de publisher associado, né? Eu não era o dono do Opera Mundi. Não sabia. Legal, interessante. Eu sou eu tenho o publisher associado do Opera Mundi. Né? Perfeito. O que quer dizer que, vamos dizer assim, eu tenho um papel ali na criação, na orientação editorial, mas não é minha propriedade. E eu trabalhei com eles em campanhas no exterior. Perfeito. Legal. Qual a mais emocionante? Bolívia 2020. Pois é. Porque a campanha começa no exato dia, ou dias depois da derrubada do Evo Morales. Então, foi uma situação muito difícil, no qual teve que se enfrentar uma situação dramática. O golpe, a necessidade de encontrar uma candidatura que pudesse vencer a direita e a pandemia. A campanha atravessou a pandemia. E era uma campanha com 2 quartéis-generais, porque as lideranças bolivianas, como Evo Morales, estavam no exílio, estavam primeiro no México e depois em Buenos Aires, e a candidatura do Lúcio Arce estava em La Paz. Então, eram 2 quartéis-generais. Né? Agora, eu nunca participei diretamente dessas campanhas no sentido da comunicação. Né? Quer dizer, eu participo, digamos assim, da orientação, da construção da orientação estratégica das campanhas. Para encerrar esse nosso trecho aqui da conversa, esta é a vida de Breno Altman, e você com o PT? Hoje você não está em nenhuma instância do PT, já esteve no passado, Breno? Eu acho que talvez eu seja formalmente... Eu acho que eu fui eleito membro suplente do Diretório Nacional no último congresso do PT. Mas nunca me convidaram para as reuniões, então eu acho que é uma suplência, honorífica ali. Não acho, mas eu acho que eu fui eleito membro suplente do Diretório Nacional, com certeza. Mas eu me lembro que eu era delegado ao Congresso do PT, mas nunca tive, nos últimos anos, muitos anos, eu nunca participei de nenhuma instância do PT, porque... Enfim, eu não sou vinculado a uma tendência do PT. E o sistema interno do PT só pode conduzir a cargos de direção quem é de alguma tendência, né? Ele funciona como uma espécie de parlamento das tendências. Então, o que são as tendências? Só para o pessoal que está nos assistindo acompanhar. São correntes políticas internas do partido, essas correntes apresentam suas chapas para as distintas instâncias de direção, diretório municipal, estadual e nacional, e o número de cargos dessas instâncias é dividido proporcionalmente aos votos de cada tendência. Então, quem não pertence a uma tendência não pode se candidatar às instâncias dirigentes. Você tem que estar numa tendência. As tendências não precisam ser nacionais, pode ser uma tendência municipal, pode ser estadual, ou também temos as nacionais. Então, é um sistema em que você tem que estar em alguma tendência. Eu, já há muitos anos, há mais de 20 anos, 25 anos, há mais de 25 anos, eu optei por não pertencer mais a nenhuma tendência do PT, porque eu acho esse sistema um pouco, no mínimo, prolixo, né? Eu tenho que fazer a duplicar as reuniões. A reunião da tendência, a reunião da instância. Eu sou meio old-fashioned, velha guarda, né? Que partido de tendência já não é do meu agrado. A tendência majoritária no PT é a antiga articulação, hoje CNB, né, liderada por Gleisi e por Luiz Inácio Lula da Silva e pelas principais
lideranças do partido. As tendências do PT, inclusive, já tiveram muita vida. Hoje estão muito esmaecidas, né? Mesmo esse processo ali, as chamadas à esquerda do PT, que tinha várias tendências que foram no passado à esquerda do PT, hoje tem poucas diferenças com essa tendência majoritária, mais de centro-esquerda. Tem lá o Walter Pomar, né? Tem o bloco de esquerda do PT, que já teve, em alguns momentos foi majoritário, em 93 chegou a ser majoritário, é hoje um bloco que deve ter 1/3 do partido. Isso. Também não é um bloco fraco, é um bloco que tem ali entre 1/4 e 1/3 do partido. Aí você tem a CNB, que é a corrente majoritária, que tem muitas heterogeneidades, quer dizer, muitas divergências internas, e você tem também forças ao centro, entre a corrente majoritária e o bloco à esquerda, né? Então, hoje, a governabilidade no PT é produto de um acordo entre a CNB, que sozinha não tem maioria, e tendências mais ao centro do espectro do PT, né? Então, você está falando de um partido de esquerda, então você tem a CNB, a corrente, a imprensa de direita gosta de chamar a corrente mais moderada, né? Então, tem a CNB governa o PT, digamos assim, dirige o PT, em acordo com tendências mais centristas. Né? Aí forma uma maioria, e a esquerda é minoritária. Né? É isso aí, PT. Esse é o funcionamento. Então, como eu, claro, tenho uma atividade profissional muito intensa e vinculada à luta política, que é o jornalismo, ou seja, eu acho, assim, eu sou filiado ao PT, sou militante do PT desde 1986, lá se vão 38 anos, mas eu creio que eu sou mais útil num equilíbrio como o atual. Sou militante do PT, mas não sou. Nunca. Ninguém cometeu a atitude temerária de querer me indicar para instâncias dirigentes. Eu não pertenço a nenhuma tendência e cuido da minha atividade jornalística, profissional. Então, tem equilíbrio nisso. Às vezes é complexo, né? Porque não são as mesmas regras, né? Sim, exatamente. Então, mas eu acho que é o que eu posso fazer, né? Está sobrevivendo nessa complexidade. Às vezes tem gente que fica zangada comigo porque acha que eu sou um jornalista excessivamente petista, tem gente que briga comigo porque me acha um petista excessivamente jornalista. Assim, lá na Veval. Assim vai tocando a vida, né? São regras totalmente diferentes, né? Às vezes eu chamo... Bom, eu estou em licença esse primeiro semestre, mas quando eu estou tocando ali os 20 minutos, muitas vezes eu entrevistei figuras que o pessoal do PT fica furioso que eu tenha chamado para entrevistar. Jornalisticamente, é evidente que cabe. Né? Aquela história, se você é um jornalista e você está no bunker alemão, ao lado do Hitler, nos últimos dias da Segunda Guerra, você entrevista o Hitler ou não? Jornalisticamente, a resposta será sempre sim, né? Claro. Quem não quererá ter a última entrevista do chefe nazista? Jornalisticamente, a resposta é sim. E é útil a entrevista a ele, entrevistá-lo. É útil. Agora, como militante de esquerda, você não deveria entrevistá-lo, você deveria matá-lo. Então, estou colocando aqui um quadro extremo, mas para demonstrar... Esse é um processo complexo e há uma tendência de confusão, né? Há uma tendência de... Você pega uma base, essa comunidade, né? Porque nós dialogamos aqui no 247, no DCM, ou no Opera Mundi e outros, é um diálogo dentro da esquerda, né? A gente não dialoga com gente de direita, extrema-direita. Então, aí tem também uma certa tendência de confusão de alguns segmentos da audiência, das que a gente chama comunidade, de querer uma identificação total desses veículos com o governo Lula. Mas o governo Lula é o governo Lula e nós somos veículos de comunicação, são coisas diferentes, é a mesma coisa, né? Nós somos uma coisa, a imprensa do PT é outra coisa, diferente da imprensa não partidária. Mas são confusões, não é simples, né? Entender esses lugares diferentes, né? E muitas vezes, por exemplo, vou citar aqui da minha experiência pessoal, as pessoas muitas vezes reclamam
puxa, você é desanimador em certas opiniões, nossa, você não está cumprindo o papel de animar as pessoas. E assim, quando eu estou aqui dando entrevista para você, ou quando eu estou dando entrevista em algum outro veículo, ou quando, eventualmente, eu estou fazendo análises no Opera Mundi, eu estou na condição de jornalista, de analista. Minha obrigação não é animar a tropa. Minha obrigação não é estimular as militâncias. Quem tem esse papel é o dirigente político, o dirigente sindical. Nós, no papel de analistas e jornalistas, nós temos que ser, com o perdão da fraca rima, nós temos que ser realistas. Não é? Entregar a análise tal como ela é. Então, se, por exemplo, puxa vida, no dia 25 de fevereiro desse ano, o Bolsonaro realizou a maior manifestação pública dos últimos 10 anos. Eu sei que essa é a verdade. E essa é a verdade que eu tenho que falar ao público, na condição de analista. Na condição de dirigente político, eu teria que encontrar uma maneira, no meu discurso, de relativizar esse fato, de minorá-lo. Mas isso é o papel do dirigente político. O meu é dizer a verdade. Eu acredito naquela máxima gramsciana: somente a verdade é revolucionária. Mas eu digo sempre aqui, o pessoal às vezes fica bravo também. Eu digo, eu não sou animador de torcida, sou jornalista, é diferente, né? São lugares sociais bastante diferentes. O papel do jornalismo em qualquer das ferramentas, a informação, a reportagem, a análise, a interpretação, a opinião, é trazer os fatos, ou seja, trazer a verdade dos fatos tal como o jornalista é capaz de apurá-la. Ou seja, não é mistificar a verdade. Quem mistifica a verdade é o propagandista, é uma outra atividade. A publicidade, ela não tem compromisso com a verdade. A publicidade tem compromisso com a venda de uma ideia ou de uma mercadoria. Isso não é o propósito do jornalismo. O jornalismo não tem compromisso com a propaganda. É isso aí. A gente... E nada contra os publicitários, os propagandistas. Nem contra a imprensa partidária propagandista. Inclusive, tem uma longa tradição. Remonta lá a Lenin, né? O papel propagandístico da imprensa bolchevique, por exemplo. Claro, é outra coisa. É outra coisa. Pois bem, vamos lá. Depois dessa breve conversa aqui sobre Breno, esta é a sua vida, nem fiz chorar, nem nada, né? Ia ser difícil. Cara, você sabe uma coisa que eu já aprendi nessa altura da vida? É. Que não há nada que não mereça o nosso riso, inclusive as nossas tragédias pessoais. É isso aí. É isso aí. Quem não ri de si próprio e da sua história é um chato arrogante. Não. Não leve a sério quem se leve muito a sério. Exatamente. É isso aí. Breno, bom, queria começar a nossa conversa, temos tempo ainda para pelo menos 2 ou 3 temas, mas começar pela situação Israel-Gaza. Né? Um momento, acho que o isolamento de Israel nunca foi tão grande, mas eles não param, né? A ofensiva sobre Rafah está continuando. Como é que se analisa esse momento do genocídio israelense contra os palestinos e do contexto internacional que cerca o conflito? Olha, eu acho que Israel tem um objetivo tático claramente delineado nesse momento. Israel quer ter o controle absoluto da faixa de Gaza para, forçado a negociar, que essa negociação seja com as cartas controladas pelo regime sionista. E Israel sabe que o tempo corre contra, porque o desgaste do regime sionista e as tensões, até mesmo com seus aliados tradicionais, como os Estados Unidos, essas tensões estão crescendo porque a mobilização popular, estudantil, nos Estados Unidos e na Europa está colocando em xeque os governos pró-sionistas. Em xeque pesadamente. Houve aquela repressão brutal em Colômbia, em outras universidades dos Estados Unidos. Há uma repressão furiosa nas universidades europeias, como na Holanda, na Alemanha, na França, na Bélgica, e o movimento só faz crescer. E já afeta claramente as condições eleitorais dos partidos que governam Estados Unidos e Europa. Israel sabe, portanto, que a pressão só irá crescer sobre o governo Netanyahu. E Israel decidiu atacar Rafah, interromper na prática as negociações,
desconsiderar o fato de que o Hamas tinha dado seu agreement, como dizem na linguagem diplomática, seu acordo com a proposta de cessar-fogo e troca de reféns que vinha sendo costurada pelo Catar, pelo Egito e pelos Estados Unidos. Israel resolveu desencadear a ofensiva sobre Rafah e desencadear de uma maneira acelerada e brutal. Israel tem o objetivo militar de tentar ter Rafah, ter toda a faixa de Gaza sob controle nas próximas semanas, para criar um fato consumado, que é o controle da faixa de Gaza, o controle integral da faixa de Gaza, podendo propagandear que derrotou o Hamas. E tentando colocar a negociação já não mais em termos de cessar-fogo, mas de qual será o novo governo da faixa de Gaza. Essa é a operação de Israel. E é uma operação para a qual os apoios internacionais são complexos. Os Estados Unidos mesmo não estão de acordo com essa estratégia e começam a dar sinais de que podem apertar Israel. O mais firme parceiro de Israel nesse momento na arena internacional é a Alemanha, dirigida pela social-democracia. Incrível. Não me surpreende. A social-democracia é uma corrente traidora do movimento operário e das ideias socialistas há mais de 100 anos. Não é? Já cumpriu esse papel antes, não é uma novidade. Há uma certa... brincando aqui entre quem vem da mesma tradição, não é de todo errado aquela resolução do 6º Congresso da Internacional Comunista que caracterizava a social-democracia como social-fascismo. Ela tem um quê, havia ali um quê de inteligência nessa interpretação. Né? Claro, teve consequências táticas meio complicadas, mas a social-democracia é isso. Né? Ela... efetivamente faz parte do sistema imperialista, e no caso da Alemanha, por condições concretas, a Alemanha mantém um apoio praticamente incondicional a todas as barbaridades, a todos os crimes de Israel. Os Estados Unidos faz uma política hipócrita, né? Uma política pendular, como outros países da Europa, porque eles têm que, simultaneamente, servir a dois deuses, né? Ao deus da opinião pública, que se volta contra o regime sionista, e ao deus do sionismo, seu principal aliado no Oriente Médio, com muita influência dentro da política dos Estados Unidos e da política europeia. Temos que levar em conta que o lobby sionista ele opera dentro da política dos Estados Unidos, dentro da política da França, do Reino Unido, da política do Brasil, da política da Argentina. Então, são esses dois deuses que têm que ser agradados. Então, o governo norte-americano faz sinais para o deus da opinião pública interna, e aí, por exemplo, não suspende o fornecimento geral de armas a Israel, o que enfraqueceria de uma maneira derradeira o exército israelense, praticamente impediria Israel de continuar a guerra contra o povo palestino, mas suspende o envio de determinadas bombas de precisão, para ter uma notícia positiva para a opinião pública. E também reprime o movimento estudantil nas universidades, ao mesmo tempo em que exige que Israel tenha um comportamento mais humanitário nessa operação em Rafah. Né? Então, são comportamentos dúplices que os Estados Unidos vai adotando, a mesma coisa vale para a União Europeia e vale para outros países. Né? Uma vela a Deus, outra vela ao diabo, mas isso, de toda maneira, vai levando ao enfraquecimento do regime sionista. O regime sionista vive hoje o seu grau mais profundo de isolamento, né? De isolamento. Você vai se gerando uma repulsa ao Estado de Israel em todos os continentes. O Estado de Israel está se transformando num pária no mundo, né? O Estado de Israel segue pelo mesmo caminho. Bom, seguia desde a origem, né? E agora vai seguindo para o caminho também da decadência do regime do apartheid da África do Sul. Mesmo caminho. O mesmo. A gente assistiu isso, nós que temos cabelos brancos e os cabelos que nos faltam, nós vivemos o que foi a África do Sul. A África do Sul também era tido como um Estado riquíssimo, um exército invencível,
era a joia da coroa do imperialismo na África. E quando a África do Sul começa a entrar em decadência, fracassa sua intervenção na guerra angolana, o exército cubano derrota a África do Sul em Carnaval em 88, e a mobilização, a luta armada, a resistência do Congresso Nacional Africano cresce dentro das fronteiras da África do Sul, começam grandes manifestações mundiais contra o regime do apartheid. Lá no final, Estados Unidos e Reino Unido começaram a trintar o regime do apartheid e finalmente terminaram por boicotá-lo. O que forçou o desaparecimento do regime do apartheid. O Estado de Israel vai pelo mesmo caminho. Claro, são outras circunstâncias. A África do Sul não tinha incidência na vida interna dos Estados Unidos e da União Europeia, Israel tem. Israel é mais poderoso do que a África do Sul, tem mais força, maior capacidade de articulação internacional, maior presença internacional, até mesmo maior poderio militar. Agora, é a decadência do regime sionista, é a inevitável decadência do regime sionista. Então, eles, nesse cenário, eles resolveram ter uma tática de blitzkrieg contra Rafah. O desfile de tanques ontem entrando em Rafah é demonstrativo disso. Né? Uhum. Tem um outro fator interno, Mauro, que a gente tem que estar atento. Há grandes mobilizações, há mobilizações importantes contra o governo Netanyahu. Essas mobilizações podem derrubar o governo Netanyahu a curto e médio prazo? Não. Por que não podem? Porque o bloco de direita representado no governo Netanyahu tem a maioria do Knesset. O que pode derrubar o Netanyahu? A ultradireita. Netanyahu, pessoal, acreditem nisso, pode parecer exótico. Netanyahu é o setor moderado do governo dele. Ele é um homem de extrema-direita sionista, mas ele é a ala moderada do governo dele. Ele é o Tarcísio do governo de Israel, vamos dizer assim. Eu faria uma outra cena. Eu acho que ele é a Damares, mas é que o governo dele está à direita de qualquer coisa que a humanidade já viu. Uhum. Não tem paralelo com o governo de Netanyahu. Eu vou te dizer, a única imagem que me vem à cabeça de algo parecido com o governo Netanyahu é o governo nazista. É o governo nazista. Não, e olhe lá, esses sujeitos da extremíssima direita do governo Netanyahu, não é que eles são iguais ao regime nazista, eles são iguais à extrema direita do regime nazista, porque também o regime nazista tinha suas nuances. Eles são a extrema direita dentro do regime nazista. Né? Então, o que acontece? Quem dá estabilidade para o governo Netanyahu é essa ultra-extrema-direita. A linguagem política já não dá mais conta para análise do governo de Israel. A gente tem que... A extrema-direita devia ser a última expressão em relação a forças conservadoras. Não, em Israel a gente tem que falar em ultra-extrema-direita. Essa ultra-extrema-direita, cujos personagens mais conhecidos são Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional, o Smotrich, o ministro das Finanças, essa ultra-extrema-direita ameaça romper com o governo Netanyahu se o governo Netanyahu aceita as pressões por parar a guerra. Então tem este elemento também. Netanyahu resolve atacar Rafah, apesar da pressão que vem sofrendo, porque se ele não o faz, ele cai. Porque essa ultra-extrema-direita sai do governo e derruba Netanyahu no Knesset. Então, também tem esse fator interno que tem que ser levado em conta. Então, Israel está jogando suas fichas nisso. Agora, Israel conseguirá controlar toda a faixa de Gaza? Essa é a pergunta militar principal, com consequências políticas. Israel tem condições militares de controlar a faixa de Gaza? Israel imaginava uma guerra rápida. Lá se vão 7 meses. Uhum. Israel terá condições de controlar a faixa de Gaza? Sim. Ou é um pântano do qual jamais sairá? E, portanto, isso levará a uma decadência acelerada do regime sionista. E num cenário que se colocou como era inesperado para Israel e talvez para todo mundo, né, Breno? Que é
reordenação das forças palestinas. Né? Você começa a ter hoje algo inimaginável antes de outubro, que é uma reaproximação do Fatah com o Hamas. Né? Você tem Por isso mesmo que Israel acelerou a intervenção em Rafah. Porque qual é o tema? A formação de uma frente única palestina entre o Fatah, que governa a autoridade palestina, e o Hamas, que governa a faixa de Gaza, a formação de uma frente única poderia criar uma situação, tenderia a criar uma situação na qual a faixa de Gaza passasse a ser governada simultaneamente em unidade com a Cisjordânia. Israel não quer isso. Israel quer que se mantenha a divisão entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E quer que a faixa de Gaza seja governada, seja controlada militarmente por Israel, caso estejam vitoriosos no campo de batalha. O regime sionista quer, ou bem, controlar diretamente a faixa de Gaza, ou transferir o controle da faixa de Gaza para algum consórcio internacional. Israel não quer que nenhuma força palestina governe a faixa de Gaza em caso de Israel ser vitorioso no confronto militar. Porque Israel sabe muito bem, qualquer que seja a força palestina que governe a faixa de Gaza, o ódio acumulado em Gaza, e também na Cisjordânia, né? Mas o ódio acumulado em Gaza entre milhões de palestinos é tão profundo, mas é tão profundo, que rapidamente, se o Hamas vier a ser destruído, rapidamente outro Hamas surgirá. Então, Israel não quer que a faixa de Gaza seja governada por forças palestinas. Sim. E, adicionalmente, né, Breno, você tem, me parece, queria a tua análise mais detalhada, conheço pouco esse cenário, também e talvez tenha sido esse um dos objetivos lá atrás, quando o Hamas tomou a ofensiva, um realinhamento do mundo árabe e do próprio Irã nesse processo. Né? Um realinhamento no sentido de uma posição ou de rompimento ou de hostilidade cada vez maior em relação a Israel. Né? Claro. Isso a situação ainda dos países árabes é muito confusa, né? Porque as massas árabes, evidentemente, são solidárias à Palestina. Isso também exerce pressão sobre os governos árabes. Agora mesmo começa a haver mobilização de massa no Egito, para o Egito tomar uma outra posição em relação ao que está acontecendo em Rafah, porque Rafah ele tem uma fronteira para Israel e outra fronteira para o Egito, outra para o mar, né? Rafah, assim, a parte oeste de Rafah faz fronteira com Israel e a parte sudoeste faz fronteira com o Egito, né? Então, o oeste é o mar, né? Então, a parte do nordeste ao sudeste de Rafah faz fronteira com Israel. E a parte sul-sudoeste faz fronteira com o Egito. Então, há muita pressão das massas árabes para que seus governos alterem a posição. Até o presente momento, os governos árabes têm sido coniventes com Israel. Então, não adotam posições mais firmes, embora tenha sido interrompida as negociações de mútuo reconhecimento e paz entre a Arábia Saudita e Israel, e esse era um dos objetivos do Hamas com o 7 de outubro, o objetivo conquistado, impedir a consolidação dos chamados Acordos de Abraão, né? Embora você tenha essa situação, os países árabes não estão adotando uma política de solidariedade firme com os países, né? Mas há muita pressão interna e começa a haver muita contradição, né? É outro motivo pelo qual Israel acelera suas operações. Sim. Né? Israel acelera suas operações também por isso. A postura mais firme ali na região vem do Iêmen do Sul, vem dos Houthis do Iêmen do Sul, que tem sabotado a navegação no Mar Vermelho para prejudicar o governo de Israel e prejudicar os seus aliados. De quebra também acaba prejudicando outros países como a China, mas de fato há uma queda do tráfico de navios no Mar Vermelho e já há uma queda de tráfico de navios no Canal de Suez. Então, que é uma forma de pressão econômica, tanto sobre Israel quanto principalmente sobre seus aliados. E você tem uma postura do Irã, que não é árabe, mas que é de maioria muçulmana. O Irã tem a posição
de maior solidariedade com a resistência palestina. Agora, o Irã está distante do cenário de batalha e o próprio Hamas não tem interesse no envolvimento do Irã, porque o cálculo que faz o Hamas é que o envolvimento do Irã traz junto o envolvimento direto dos Estados Unidos, o que tornaria a situação militar da resistência palestina muito mais difícil. Né? Sim. O Hamas continua afirmando nas possibilidades que tenho de conversar com fontes diretamente ligadas à direção do Hamas. Eu entrevistei já o Osama Hamdan, você também tinha entrevistado um dirigente do Hamas, eu participei de conferências em que estavam presentes representantes do Hamas. O Hamas continua afirmando que tem capacidade militar de derrotar o Estado de Israel no campo de batalha. E desde janeiro que esses dirigentes do Hamas falam que o pântano é em Rafah. O pântano é em Rafah. Precisa ver, essas coisas em guerra, ela uma das características da guerra é que o primeiro a morrer é a verdade, né? Evidentemente que nenhum dos lados no confronto vai entregar suas fragilidades, vai sempre enaltecer e até exagerar suas forças, né? É difícil afirmar que o Hamas tenha a condição militar de derrotar o Estado de Israel. Aparentemente, se você me perguntasse isso há 7 meses atrás, eu diria que não. O exército de Israel é um dos exércitos mais poderosos do mundo. Tá? Aparentemente, não. Agora, 7 meses depois, com o Hamas ainda tendo condições importantes de combate, ainda lançando mísseis, sabe-se lá de onde? Sim. Com Israel multiplicando seu discurso de ofensiva contra o Hamas, que nunca acaba, é sinal de que o poderio militar do Hamas não é desprezível. Sim. Nós não somos daquela geração, mas a gente acompanhava bastante a Guerra do Vietnã. Quem é que acreditava que os Vietcongs derrotariam a dos Estados Jamais, Unidos? Né? Jamais. Lembremos sempre, eu sempre chamo a atenção, a gente sempre deve, quando utiliza a comparação com o Vietnã, a gente tem que levar em conta que o exército mais poderoso da face da Terra é o exército vietnamita. Esse é o exército mais poderoso da face da Terra. Né? Por experiência militar, você sabe que agora, quando for ano que vem, Mauro, vai ser a primeira vez que o Vietnã tem 50 anos de paz em 2.000 anos de história. Impressionante. Eles têm 2.000 anos de história, só com 50 anos de paz agora. Então, era um exército muito poderoso, muito pronto para o combate. Né? Tem um elemento importante, já que a gente citou o Vietnã, que para as pessoas acompanharem um pouco aqui um aspecto da minha opinião. Uma vez a Oriela Falat, a jornalista, ela estava entrevistando o Giap, que era o principal comandante militar vietnamita, Nguyen Van Giap. Né? A Oriana Falat, uma jornalista italiana, acho que já faleceu. Oriana Falat, sim. Oriana Falat, ela era uma das maiores, se não a maior entrevistadora que eu já vi. E ela entrevistava o Giap logo depois da ofensiva do Tet, um tempo depois da ofensiva do Tet, em 68, e ela dizia, mas comandante, como você diz que vocês venceram a ofensiva do Tet, como você diz que estão vencendo a guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam 50 mil homens e vocês já perderam quase 2 milhões. Aí o Giap falou, atenção, uma guerra, a vitória ou a derrota, ou o potencial de vitória e derrota, não se mede pelas mortes, se mede pela resiliência diante das mortes. Os Estados Unidos, com 50 mil mortos, já não suporta mais a guerra. O povo norte-americano quer acabar com isso. Nós suportamos até agora 2 milhões de mortos e somos capazes de suportar 10, 15, 20 milhões de mortos, o que for necessário para vencer. Os Estados Unidos não têm como suportar essas 50 mil mortes. Então, transporte isso para a Palestina. A resiliência da resistência palestina é enorme. Israel está trincando com 300 mortes em campo de batalha, e no total, se levarmos em conta o 7 de outubro, com 1.500 mortes. Israel está trincando. E a resiliência palestina, com 40 mil mortos, se mantém ativa. Tá? Então, esse tema da resiliência, que é o grande ativo
soviético e hoje russo, né? Qual é a resiliência da Rússia em relação a uma guerra? Na Segunda Guerra foram 27 milhões de mortes. Que país aguenta isso? Que país aguenta perder 1/5 da sua população ou 1/3 da sua população adulta? Aqui no Brasil, com 2, 3 mil mortes, a gente já estava pedindo algum acordo, né? Mas é menos que isso. Para encerrar, Breno, esse tema, porque eu ainda quero tratar contigo de tema Brasil, que é Brasil neste contexto. 2 questões. Primeiro, você já mencionou de passagem, botar a imagem aqui, a entrada dos estudantes brasileiros nesse processo de mobilização hoje que envolve as Américas e a Europa, pelo menos. Então, aí, o acampamento na USP em defesa dos palestinos. Essa é uma questão. A outra questão que entrou de maneira surpreendente nessa história é a tal licitação dos blindados, ou de obuses blindados, do Exército Brasileiro. Uma licitação de 1 bilhão, em que pese a posição do governo brasileiro em relação à situação de Israel e Gaza, autorizaram que uma empresa israelense não apenas participasse, como ganhasse a licitação. Na sexta-feira, a CNN, um jornalista da CNN, deu informação de que não apenas essa empresa israelense venceu a licitação, como que o presidente Lula teria liberado o exército para assinar o contrato. Aí começou uma pressão, essa pressão chegou ao auge esta semana com a carta de Chico Buarque, Zé Dirceu, a Carol Proner, o coletivo Vozes Judaicas pela Libertação para Lula, pedindo que ele cancelasse, que ele suspendesse a compra das armas. Ontem à noite saiu uma posição de que o Exército suspendeu. Observação. 2 observações. Primeiro, não houve qualquer desmentido do governo em relação às informações da CNN de que o Lula tinha topado. O governo não desmentiu isso até hoje. Segundo, não é que o governo cancelou, né? Segundo o Estadão, foi adiado em apenas 20 dias a homologação da licitação com a vitória da empresa de Israel. Como é que você vê esses 2 elementos de Brasil no cenário? A mobilização estudantil e Primeiro, eu acho que, infelizmente, é uma contradição no governo brasileiro que tem que ser resolvida. Entre as declarações do presidente Lula de uma combatividade histórica e o fato de que o Brasil continua a ser um dos maiores importadores de armas de Israel. O Brasil abastece com seus recursos, com seus sofridos recursos, abastece o regime genocida. Isso é uma contradição que começa a pegar mal, né? Começa a retirar a legitimidade do comportamento até hoje muito correto do governo brasileiro. Ou seja, é necessário passar as medidas práticas, precisa ser resolvida essa contradição. E essa contradição só será resolvida com a ruptura das relações comerciais e diplomáticas com o Estado de Israel, da mesma maneira que o fizeram, por exemplo, países muito mais fracos que o Brasil, como a Colômbia e a África do Sul. Esse é o caminho para resolver a contradição. E esta licitação do Exército põe a nu essa contradição. 36 veículos blindados, com obuses de 105 milímetros, comprados da Elbit, empresa israelense, a principal empresa do complexo bélico industrial israelense, a mesma empresa que abastece com armas e munições. O genocídio cometido por Israel contra o povo palestino, que é reiteradamente denunciado pelo presidente Lula. Então, é uma coisa... a conta não fecha. Tá? E aí o Exército Brasileiro seleciona 4 empresas e dá a vitória à Elbit. Ontem nós tivemos a suspensão da assinatura do protocolo da licitação. Parece que o cálculo é de 60 dias. Por 60 dias, pelo menos, fica suspenso. Pela regra das licitações, fica suspenso por 60 dias. A lei das licitações permite à administração pública 2 modalidades de cancelamento de uma licitação. Uma é a anulação e a outra é revogação. Anulação é quando tem um problema técnico, ou seja, quando a licitação teve
defeitos congênitos, né? Ela não foi feita segundo a norma técnica determinada pela lei. Revogação é quando surge um fato superveniente, ou seja, a licitação foi correta, obedeceu aos critérios técnicos, mas surge um fato superveniente que justifique que seja revogada a licitação. Nesse caso, há um claro fato superveniente. O genocídio contra o povo palestino levou o Estado de Israel ao banco dos réus, na Corte Internacional de Justiça. Isso é um tremendo fato superveniente. Como é que você vai comprar armas de um país acusado de genocídio que está respondendo a processo na Corte Internacional de Justiça? Você tem que suspender essa licitação, você tem que revogá-la, conforme a lei, exatamente para impedir aquele princípio jurídico da impossibilidade da reversão. Porque se o Brasil compra as armas, paga pelas armas, e Israel é condenado como Estado genocida, o que o Brasil vai fazer? Vai devolver as armas? Pelas quais já pagou? Não. Então você não pode, como é uma situação que, se ela for concretizada, ela é impossível de ser revertida, aplica-se o artigo da Lei de Licitações que permite ao governo revogar a licitação. Então, o presidente Lula tem o poder de revogação, não é o Exército. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Eu acho que, às vezes, o presidente Lula se sente desconfortável em ser um comandante-chefe das Forças Armadas, porque isso implicaria dar ordens aos militares. Ordens daquele tipo que se dá aos militares. Não é? O governo brasileiro parece aceitar a ideia de que as Forças Armadas são algo autônomo. Mesmo agora, no Rio Grande do Sul, aparece o Exército contando loas e vantagens e limpando sua própria imagem. Não é? Enquanto que deveríamos ter o governo civil dando ordens aos militares, e não os militares até participando de reunião de ministros. É uma coisa muito estranha como funciona isso. As Forças Armadas operam, ao menos simbolicamente, em muitas situações, como um quarto poder. Bom, essa é uma outra conversa. De toda maneira, o presidente da República tem o poder legal de revogar a licitação. E eu espero que esse poder seja exercido. É um passo positivo a suspensão da assinatura do protocolo? É evidente. Vamos saudar esse passo positivo. Ele é suficiente? Não, não é suficiente. Parece até que está se ganhando tempo para ver o que acontece ali na Palestina para, em seguida, homologar a licitação. E o caso não é de ganhar tempo, o caso é de ter uma posição taxativa. A posição taxativa, programa máximo, é ruptura de relações diplomáticas e comerciais. A posição taxativa imediata é esquece a suspensão, vamos revogar. Fato superveniente. O fornecedor está no banco dos réus respondendo por genocídio. É um fato superveniente. Se quiser um segundo fato superveniente, Mauro, temos que socorrer o Rio Grande do Sul, que fiquem suspensas todas as compras de armas pelo Exército Brasileiro por 5 anos, para que todos os recursos que são utilizados na aquisição de armas sejam aplicados para salvar o Rio Grande do Sul. Pronto, segundo fato superveniente de interesse público. Tá? Então, perfeito. Essa é a minha posição em relação a isso. Perfeito. Não, é isso aí. Além do efeito geopolítico que teria uma decisão do governo brasileiro de cancelar uma licitação dessa, né? Aumentando o isolamento do governo de Israel. Se o governo não cancela, o governo brasileiro, apesar da retórica do presidente Lula, o governo brasileiro está ampliando o arco de relações internacionais de Israel em vez de isolar o regime genocida de Netanyahu. Assim, essa é a minha opinião, Mauro. Essa é a minha opinião. Tá. Não é? Breno, nós vamos encerrar com uma propaganda, mas antes de encerrar, a Silvana Danley manda aqui um chat. Bom dia, querido, salve Breno, excelente outubro, um dos programas lá do Opera Mundi, com a participação da Juliane Furno, sobre o impacto econômico da catástrofe do Rio Grande do Sul. Haddad, tire as garras do BNDES, diz aqui a Silvana Danley, que manda um super sticker para nós. Obrigado, Silvana, querida amiga. Bom, me parece que a gente tem também no interior do governo Lula um aprofundamento das contradições do ponto de vista da gestão econômica. A equipe econômica vai rasgando a fantasia e assumindo aquele neoliberalismo soft vai ficando menos soft. Essa semana, a Simone Tebet, que era até mais desenvolvimentista do que o Haddad,
de fato rasgou a fantasia, assumiu o Ponte para o Futuro, que é o programa econômico que embasou o golpe contra a Dilma, né, do partido dela, o MDB, e do Temer, e disse que tem que acabar com essa história de fazer atualização dos proventos dos aposentados do Brasil pela mesma regra do aumento do salário mínimo. E também o mesmo deveria valer acabar com essa história de reajuste conforme o salário mínimo para o BPC, que é o benefício para os mais deserdados da sociedade brasileira. Além disso, isso vem depois do Haddad ter divulgado um artigo que fazia a defesa deste assunto. Ela e a Haddad estão defendendo nos bastidores a revogação dos pisos da saúde e educação. A Simone Tebet nem nos bastidores, né? Ela já defendeu jogar o Fundeb para dentro do orçamento da educação e, com isso, na prática, acabar com o piso. A gente vem aí um aprofundamento aí desse caráter neoliberal da equipe econômica, né, Breno? Olha, por enquanto, é um balão de ensaio, né? Está se testando a reação da opinião pública. Mas é evidente que um setor do governo caminha para dar uma solução para um problema real, que é uma solução claramente liberal, claramente neoliberal. Qual é o problema? O problema é provocado pela política neoliberal. Na medida em que você está comprometido com essa política de austeridade fiscal, que é o resultado primário positivo, ou seja, que as contas do governo, antes do pagamento de juros, elas têm que ser positivas, de tal maneira que a tendência seja de queda da taxa de endividamento, à medida em que seja esse o centro da política econômica, você cria uma situação complexa. O ministro Fernando Haddad buscou um outro caminho, diferente de Paulo Guedes, para o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Déficit zero. Qual era a política do Paulo Guedes? Corte, 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 corte. Desmontou o Estado brasileiro. É a mesma política do Temer. A austeridade fiscal, o corte dos recursos para as políticas sociais, o corte de recursos para as universidades, o corte do aumento do salário mínimo, o corte dos benefícios distributivos e assim por diante. O ministro Fernando Haddad se compromete com o mesmo déficit zero e com resultados primários positivos nos anos subsequentes, mas propõe uma outra política. Os gastos vão aumentar, mas o que vai suprir o objetivo de déficit zero é o aumento da arrecadação. Então, o governo começou a adotar uma série de medidas, inclusive algumas delas positivas, né? Várias delas positivas, e um pouco de tributação sobre os mais ricos, e atacando os diversos ralos, né? Pelo qual forças do empresariado, pelo qual capitalistas conseguiam impedir a cobrança de impostos. É uma política elogiável desse ponto de vista. Agora, aumentar a arrecadação não é capaz de garantir resultado primário o tempo todo. Porque ela tem um teto. Sim. A arrecadação tem um teto. Ou seja, tem a partir do momento você não consegue mais arrecadar como antes. E além do que a resistência dos capitalistas é cada vez maior ao aumento da arrecadação. É cada vez maior, e as possibilidades concretas, porque muito da arrecadação do ano passado e deste ano são pontuais, em função de medidas que permitem bons resultados de uma só vez, não são resultados contínuos, são resultados específicos para aquele ano. Tá? Então, as possibilidades de resolver isso pela arrecadação vão se reduzindo. E a maneira como foi concebido o arcabouço fiscal, ele cria uma contradição, também provocada pela política da austeridade, pela política do déficit zero, que é assim, qual é a regra fundamental do arcabouço? Que as receitas vão crescer sempre, de um ano para o outro, um mínimo de 0,6%. Isso significa... Sabe por que esse 0,6%? Porque a taxa de crescimento demográfico do Brasil, de tal maneira que o gasto público de um ano para outro, pelo menos se mantém igual, em termos de gasto per capita, se mantém igual. E um máximo de 2,5%. A receita pode crescer de um ano para outro em termos reais, depois da inflação. Tá? E a receita
os gastos de um ano para outro crescem até 70% do crescimento da receita. Então, você tem, progressivamente, em função dessa situação, você tem um elemento pelo qual as despesas cresceriam abaixo da receita. Agora, tem um porém no arcabouço. Os pisos da saúde e da educação, pela Constituição, crescem 100% das receitas, não cresce 70%. É 100% da receita líquida corrente. Então, a médio prazo, o que acontece? Saúde e educação tem que subir, mas não pode subir o total dos gastos. Ele tem um teto de 2,5%. Então, para você manter o pagamento das verbas para a saúde e para a educação, você tem que ir reduzindo todo o resto. Uhum. Isso desorganiza o Estado. Aí, qual é a política, a solução que está sendo levada a ensaio na opinião pública? Já não é mais aumentar a arrecadação, já é cortar os gastos. E cortar os gastos mantendo o objetivo de resultados primários positivos. Cortar os gastos para obter déficit zero e depois resultados primários positivos. E quais os cortes que estão sendo propostos? O primeiro deles é dissociar o pagamento das pensões do aumento do salário mínimo. As pensões seriam corrigidas exclusivamente pela inflação, sem receber o crescimento real propiciado pela política do salário mínimo. E a segunda proposta é para resolver esse problema que eu falei da saúde e da educação. Como é que querem resolver? Eliminando o crescimento de 100% da saúde e da educação sobre o crescimento das receitas, fazendo com que saúde e educação também tenham o mesmo teto de 70% das receitas. Ou seja, aquilo que era um neoliberalismo soft vai ficando mais hard e você tem um processo de paulo-guedização da política econômica. Olha, eu não chegaria... Veja, como nós estamos diante de um balão de ensaio, e como a lógica deste governo é tentar acomodar contradições, eu não acho que o que está sendo colocado como balão de ensaio seja a proposta final que vai ser apresentada. Eu acho que está... botar um bode na sala. Acho que a tática é essa, colocar um bode na sala. O bode é muito mal cheiroso. Uhum. Eu acho que vai lá na frente aparecer uma proposta mais amena. Tá bom? Acho que isso é uma tática. Tenho essa impressão. Agora, de toda maneira, é evidente que a política econômica do governo está aprisionada pelo mecanismo da austeridade. Está aprisionada pela política fiscalista, pela política do déficit zero. É a mesma... Porque, no fundo, é a única política do capitalismo no mundo inteiro. Uhum. Eu recomendo que todos leiam um livro extremamente interessante. Vou aqui fazer propaganda. Leiam um livro e assistam a entrevista. Sim, o livro da Clara Mattei. Clara Mattei é uma italiana, uma jovem economista italiana, que estuda nos Estados Unidos, e ela escreveu um livro fascinante, A Ordem do Capital, de como a austeridade provocou o fascismo. Ela estuda os casos da Grã-Bretanha e da Itália no século passado e vai puxando até hoje, e ela vai mostrando o papel da política da austeridade no capitalismo e como a política da austeridade cria uma contradição insolúvel entre democracia e capitalismo, de tal maneira que o fascismo é a solução natural para resolver essa contradição. Então, é evidente, nesse estudo dela, que, com exceção de um breve lapso de tempo, o capitalismo mundial, pós-Primeira Guerra, sempre se guiou pela política da austeridade. É a política orgânica da acumulação de capital, é a austeridade fiscal. E o Brasil pratica essa política, com um outro viés, diferente do Paulo Guedes, diferente do governo Temer, buscando resolver isso pela ponta da arrecadação, não pela ponta do corte de gastos até agora, fundamentalmente pela ponta da arrecadação, que não é que é só pela ponta da arrecadação, as universidades que o digam, né? As universidades estão com menos verbas nominais em 2024 do que em 2023, né? Então, mas fundamentalmente pela ponta da arrecadação e não do corte de gastos. Agora, a política da austeridade em si acaba trazendo as demais orientações econômicas para o seu centro de gravidade, que é o déficit zero. Não tem saída. E o déficit zero pressupõe corte de gastos sempre, porque, repito o que eu disse lá há pouco,
Ou seja, a arrecadação tem limites. Sim. Você não pode arrecadar além desse limite. Tem um limite a partir do qual você não consegue mais arrecadar. E aí, Clara Matei indica, por sinal, o Breno falou do livro, mas não da entrevista. A entrevista ao Ópera Mundi, semana passada, eu assisti, muito boa mesmo, muito boa a entrevista dela. O que ela indica? É que esta política de austeridade, ela não é uma política técnica, que se resume à dimensão econômica, ela tem consequências políticas. Portanto, essa política de austeridade é algo que, para 2026, ela complica muito o cenário político eleitoral em 2026. Claro, complica muito. E quando a gente tem uma tragédia como essa do Rio Grande do Sul, fica claro esse problema. Claro. Uhum. Ou seja, o Brasil, de repente, para poder resolver o problema, a sociedade teve que se lançar numa política de solidariedade direta que é mais própria de um país pobre. A solidariedade é correta, a solidariedade mobiliza, a solidariedade é um sentimento de irmandade entre os brasileiros que deve ser elogiado. Claro, tem esse aspecto psicológico, político muito importante, no qual sempre se destaca o MST, né? Mais uma vez, quem se destaca é o MST. Agora, suprir os problemas de Estado provocados por uma tragédia pela solidariedade dos indivíduos e das organizações sociais revela a fraqueza do Estado. O governo do Rio Grande do Sul está arrecadando recursos para o Estado através da solidariedade individual. O que isso revela? Que a política de austeridade não foi desenhada para o bem da população. Ela foi desenhada para a acumulação de capital. Aí mais do que isso, né, Breno? Essa solidariedade da sociedade individual não é suficiente para fazer frente ao que é necessário. Nenhuma. O cálculo que se faz é que são necessários 50 bilhões de reais. Né? O governo, pela atual regra fiscal, é capaz de suprir 7. Né? Então, o governo Lula, muito corretamente, conseguiu ali, junto ao apoio, inclusive, da Câmara e do Senado, para decretar calamidade pública federal em relação ao Rio Grande do Sul. Isso gera certa flexibilidade em relação aos recursos. Os recursos para os temas da calamidade até o final desse ano ficam fora do cálculo fiscal, mas isso é insuficiente, porque as verbas para a reconstrução não estão dentro da rubrica calamidade pública. São as verbas de socorro que estão dentro dessa rubrica. Né? Há uma proposta de emenda constitucional capitaneada pela deputada Fernanda Melchione e outros, que é muito interessante, que ela retira todo o processo do Rio Grande do Sul do cálculo fiscal. Sim. Não apenas a da calamidade, mas a da recuperação, da reconstrução também. Claro. Né? Então, é uma questão essencial. Né? Passamos muito da hora, então vamos encerrar com um comercial. Comercial aqui de Breno Altman, está aqui o Contra o Sionismo, um dos livros aí de maior repercussão no país nos últimos anos, realmente muito, muito relevante. Breno, nessa seu périplo pelo país todo, lançamento, mais lançamentos agora, né, Breno? Conta. É isso. Amanhã eu lanço em Campinas, no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos, na rua Doutor Quirino 560, auditório do Sindicato dos Metalúrgicos, rua Doutor Quirino 560, em Campinas, às 16 horas, eu lanço o livro em Campinas. Né? É o lançamento nessa importante cidade do interior de São Paulo. Na quarta-feira, dia 15 de maio, dia do Nakba. Nakba é a palavra em árabe para catástrofe, exatamente quando os palestinos relembram a expulsão de 750 mil de seus compatriotas dos territórios conquistados ilegalmente por Israel. Em Bauru, eu lanço dia 15 de maio, quarta-feira, às 19 horas, no auditório do Sindicato dos Bancários e Financiários, que fica na rua Marcondes Salgado, 444. Lá em Bauru, numera-se a quadra e o número da quadra, né? Então, é na quadra 4, número 44. No Sindicato dos Bancários e Financiários, rua Marcondes Salgado, 444, no centro de Bauru, na quarta-feira, dia 15 de maio, às 19 horas. E, finalmente, teremos um segundo lançamento em São Paulo. A gente já teve 2 lançamentos no Rio, agora vai ao segundo lançamento em São Paulo.
que vai acontecer lá no Armazém do Campo do MST, onde fica a Livraria Expressão Popular, na Alameda Notman, 806, no Campos Elíseos. Vai ser no dia 21 de maio, quarta-feira, às 18h30. No dia 21 de maio, não a próxima quarta, a quarta seguinte, perdão, é terça-feira e não quarta-feira. Sim, é verdade, dia 21, perfeito. Ah. Se você é de São Paulo e não foi ainda ao novo Armazém do Campo remodelado, vai lá, que está um negócio assim. O Armazém do Campo mudou o lado da rua, foi para dentro daquele ginásio grande ali, onde está o MST, lá que vai ser o lançamento, e está um negócio maravilhoso, realmente muito, muito legal. Valeu, Breno. Obrigado. Tá legal. Bom fim de semana, bom aí da Campinas, então, amanhã. Obrigado, Mauro. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo, que nos encontremos em breve. Um bom dia, um bom fim de semana para todos e todas que nos assistem. Sempre uma alegria estar com você. Obrigadão. Tchau.